Bom, professora, também ainda trazendo esses assuntos da política que repercutiram ao longo da semana, a gente teve também um progresso em relação ao PL da dosimetria, né, foi aprovado pelo plenário e está aí sobre uma perspectiva de veto, na verdade, do presidente Lula e depois de outras possibilidades. Então, nesse sentido, professora, qual deve ser, na sua avaliação, o futuro do PL da dosimetria, né? A senhora acredita que, de fato, ele vai ser judicializado? O que pode acontecer? Quais são os caminhos que a senhora lê aí para o PL da dosimetria? A leitura do PL da dosimetria para início de conversa é um PL que é uma excrescência normativa, é a tentativa clara de acomodar a lei que já existe a uma situação de políticos de estimação. É um absurdo normativo em toda a sua essência, não há qualquer justificativa que ampare esse projeto de lei. Dito isso, quais são os próximos passos? Politicamente já foi aprovado na Câmara, politicamente ele já evoluiu, já passou no Senado e agora ele depende do veto ou do voto da presidência da República. O presidente Lula, ele está numa sinuca de bico, sabe? Ele está numa situação complexa, porque se ele aprova o PL da dosimetria, mesmo que seja uma aprovação com pequenos vetos, uma aprovação seguindo o ajuste de algumas cláusulas, se ele aprova, ele perde o povo brasileiro nas eleições. Porque a rejeição ao PL é nacional. O brasileiro médio, ele não quer saber do PL, muito pelo contrário, ele entende o PL da dosimetria como uma outra forma de anistiar pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e abrindo espaço, claro, para outras atuações criminosas. E se, por outro lado, Lula veta e diz não, o PL não vai passar, o PL não vai para frente, ele ganha o povo brasileiro, mas ele atrita definitivamente com o Centrão, ele atrita definitivamente com as duas casas legislativas que, por sua vez, aprovaram. Então, a situação do Lula é muito crítica, porque ele está convivendo no limite da ingovernabilidade. E aí esse ponto é mais grave. Lula só tem essas duas alternativas. Ou aprova com vetos, ou rejeita. E as duas situações são péssimas para ele, sob o ponto de vista estratégico, às vésperas de 2026. No caso desse veto, professora, há aí um retorno do projeto, né, para o Congresso, e esse Congresso pode derrubar o veto o quão é necessário, né, em termos de votos para que o veto do presidente Lula seja derrubado. Você pode explicar isso para a gente? Sim, é preciso que haja a maioria dos votos, né? A gente está falando de 2/3 da Casa Legislativa. É importante que exista uma coerência entre os votos, o que já é de se esperar na medida em que ele foi aprovado com a maioria. Né? Não houve limitação, olha, a gente aprovou a proposta, o projeto de lei de maneira apertada, não, foi com folgada a maioria. Então, se o presidente Lula aprova com vetos, ele volta para casa, são reformulados os vetos, né, são ajustados os vetos, passa novamente pelo voto, espera-se 2/3 do total de congressistas, e aí esse projeto volta para o Senado e volta para a presidência da República, para a chancela final. É um processo que, via de regra, não é tão rápido. Só que a gente tem um ponto de peculiaridade aí. Esse processo, esse procedimento, ele tende a ser muito rápido porque a mídia cobre esse assunto de maneira ostensiva. A mídia tem feito a cobertura que é importantíssima, sobretudo para esclarecer brasileiros e brasileiras e próximos eleitores do que está acontecendo nas duas casas legislativas. Então esse procedimento tende a ter um percurso mais rápido, principalmente porque se quer chegar no recesso com essa pauta já definida.